E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, o seu professor de Direito Eleitoral. No meu Instagram, no @professor Bruno Eleitoral, se você não segue o meu Instagram, eu peço aqui para você seguir. Eu postei uma questão falando sobre uma súmula do TSE, que é a súmula de número 67. E uma discussão que está em voga hoje no nosso país é a questão da saída do presidente Jair Bolsonaro do partido PSL. Né? E a súmula 67, ela traz um posicionamento que foi até mesmo discutido no Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tribunal Superior Eleitoral, sobre a questão da perda do mandato por desfiliação partidária. Bom, a gente viu que o Jair Bolsonaro sai do PSL, se desfilia, está organizando agora um outro partido político. E nós sabemos que se, por exemplo, fosse um deputado federal ou um deputado estadual que se desfiliasse do partido político, que não fosse uma justa causa, né, porque há situações de justa causa, ele perderia o mandato. Aí a questão é, isso se aplica àqueles candidatos eleitos no sistema majoritário? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje, né? Primeiramente, vamos entender que quando eu falo de sistema proporcional, eu estou falando daquele sistema em que elege vereadores no âmbito municipal e deputados, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, não é? Esse é o sistema proporcional. No sistema proporcional, a regra é que o mandato político, ele vai pertencer ao partido político. O partido político detém aquele mandato daquele vereador, daquele deputado. Então, se não for justa causa, o vereador ele se desfilia do partido político, não ocorrendo nenhuma justa causa, ele perde o mandato, tá? Aí a discussão é, essa perda de mandato por mudança de partido se aplica àquele que foi eleito pelo sistema majoritário? O posicionamento do Supremo Tribunal Federal se deu por meio de um processo, de uma ADIM, número 5081, e a resposta foi não. Então, a perda do mandato por mudança de partido não vai se aplicar àqueles candidatos que foram eleitos pelo sistema majoritário. Aí eu estou falando de prefeito e vice, governador e vice, presidente e vice-presidente da República. Ou seja, o próprio Jair Bolsonaro ele não perde o mandato porque se desfiliou do partido pelo qual ele foi eleito. Porque só no sistema proporcional é que o mandato pertence ao partido político. Qual é a justificativa disso? Se nós observarmos a própria ADIM, nós temos o seguinte, que a perda do mandato em razão da mudança de partido não vai se aplicar àqueles que foram eleitos, então, pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. Nós escolhemos o presidente, o governador, e essa é a soberania popular, o voto da maioria absoluta. Imagine só que se a mera desfiliação do presidente perdendo o mandato por conta dessa desfiliação que não é justa causa, iria ferir o seu voto. Ah, mas professor, no proporcional também. No proporcional, nós temos se nós observarmos uma escala aqui de soberania, está mais abaixo do que do majoritário, não é? Porque o mandato ele pertence ao partido político. Então o partido político poderia substituir, colocar um suplente, no caso, né? E mesmo assim, quando a gente vota no sistema proporcional, muitas vezes é a ideologia daquele partido que está em jogo, né? Para o ministro Barroso, o que ele diz? Se a soberania popular integra o núcleo essencial do princípio democrático, não se afigura legítimo estender a regra da fidelidade partidária ao sistema majoritário, por implicar desvirtuamento da vontade popular vocalizada nas eleições. Né? Essa é a ideia que justifica essa questão da vedação de aplicação ao sistema majoritário. Se o objetivo perseguido é o aperfeiçoamento da democracia representativa e do modelo eleitoral brasileiro, a extensão da fidelidade partidária ao sistema majoritário subverte esse propósito, agravando o problema sob o pretexto de saná-lo. Tá? Então, também mais uma discussão retirada até mesmo dos votos dos ministros na ADIM. Essa ADIM ela foi ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na época. Para ele, nas eleições majoritárias, o vínculo do mandato com o partido evidentemente existe, isso a gente não pode descartar. Sendo, entretanto, mais tênue, que eu falei para você da questão das escalas, não gerando condições jurídicas propícias a que a desfiliação por si conduza à perda de mandato, tampouco justificando a atividade do Ministério Público como ocorre no sistema proporcional. Por fim, o próprio TSE
cria uma súmula, a de número 67, confirmando isso que nós acabamos de dizer. Então, a perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Ficou claro isso? Dúvidas por que detergente é IP? Não, dúvida manda para mim. Tá certo? Me siga no Instagram, viu, galera? @professorbrunoeleitoral. Até a próxima dica. Um grande abraço para vocês.